Primeiramente, me chamo Cristiano e eu vou tentar dar uma explicadinha aqui no que eu realmente estou precisando, tá? Aqui eu tenho uma série de abas, eu acredito que isso aqui ficaria melhor se criássemos botões, né? Porque realmente a quantidade é muito grande. E obviamente aqui tem algumas abas que a gente vai poder agregar em outras, né? Primeiramente nessa aba, a gente tem aqui um estudo de viabilidade, aqui eu falo quantas unidades, desculpe, aqui é uma planilha de controle de uma obra de 6 unidades habitacionais, tá? Então aqui tem vários erros, eu fui juntando várias planilhas que eu achei legais, tem um curso que eu fiz do Pedreirão, que eu usei como base, né, para fazer esse material aqui. Então aqui a gente fala aqui as unidades, metragem quadrada, né, o valor de metragem quadrada de avaliação, valor total e etc. Fração ideal por apartamento, aqui a quantidade está errada, não tem taxa de administração, mas é algo que eu pretendo implementar no futuro, então por isso eu deixei. Tá? E aqui tem outras despesas, resultado, duração de obra, né? Eu acho que isso aqui seria legal colocar, porque essas são informações importantes que eu posso usar em outras planilhas, né, outras tabelas. Esse planejamento geral, ele faz parte dessa aba de estudo de viabilidade, tá? Então aqui a gente tem custo de terreno, área construída, né, estimativa de custo, o CUB da região, que é uma base, né? Cada estado cada unidade federativa tem o seu CUB, né? Aqui tem as datas igual o outro, né? E aqui também um negócio muito legal que eu posso informar quanto eu vou entrar de recurso, o que eu teria em saldo em conta e o que faltaria caso eu não tivesse isso tudo, tá? Planejamento por etapa. Aqui basicamente é um cronograma físico-financeiro, tá? Aqui eu tenho as etapas. Para mim seria muito interessante se eu excluísse ou incluísse a tabela, ela fosse dinâmica, né? Ela fosse atualizando as outras informações. Aqui eu precisaria de um custo realizado, tá? Ou que o gráfico complemente um ao outro, ou que eu faça um gráfico aqui do lado. Enfim, né, isso aqui não é o que eu defini, porque o que vale para mim, na verdade, dessas duas tabelas aqui seria a curva S, né, que ela está bem aqui, ó. Eu não quero essas barras assim verticais, eu quero uma com previsto e outra de realizado em vermelho, tá? Aqui a gente tem um cronograma físico-financeiro de novo, né? Só que de uma maneira mais sintética. Meu prazo de obra normalmente ele vai até aqui, ó, semana 12. Então eu estou deixando mais umas 4 semanas por algum tipo de problema. Eu não quero trabalhar por mês, eu quero trabalhar por semana, tá? Então aqui eu acho que ele poderia ser um sintético desse cronograma aqui gigante, né? Que aqui ele fala, né? Se está concluído, se não, isso aqui é um modelinho do Excel básico. Uma coisa para mim é muito importante ele ter esse status, está atrasado no prazo ou algo do gênero. Aqui tem uma foto, né? Inclusive eu tenho essa tabelinha de demonstração, como é que funciona. Esse campo aqui para mim é muito importante, porque tem etapas que são complementos de outras, né? Então, para essa daqui continuar, por exemplo, essa aqui tem que ter sido concluída, né? Não sei se isso aqui é puxado lá do Project ou se é possível fazer isso no Excel. Senti muita dificuldade de encontrar isso aqui, né? Data início, fim, essas coisas, né? Então, é gráfico gigante mesmo, padrãozão. Deixa eu ver aqui. Aqui tem o realizado e o planejado, né? Então, acaba que ela é muito parecida com isso. Então, a princípio, eu só pretendo usar um, não as duas. Importante também, né? Também que ele puxe de outros locais. Detalhamento por etapas. Então, tudo que está aqui, ó, essas etapas, elas vão estar aqui, ó, né? Então aqui é onde já começa uma parte importante do que eu pedi no anúncio.
eu preciso que esses tipos de detalhamento, seja de insumos ou mão de obras, ele venha do mesmo lugar, para não acontecer da gente ter ele repetido. E às vezes a gente usar aí, tipo, um PROC-V, ele retornar uma informação. Por exemplo, quantos sacos de cimento eu gastei na obra inteira, né? Porque aqui eu tenho etapas. Vão ter momentos aqui, ó, que eu vou usar cimento aqui, eu vou usar cimento aqui, eu vou usar cimento aqui. Então, eu quero fazer depois cálculos. Aqui é uma tabelinha simples de fornecedor, que eu preciso com mais informações, né? Fornecedor, contato, e-mail, telefone, dados bancários, para mim é muito importante, tá bom? E isso também tem que ser uma tabela dinâmica, ele tem que me retornar, porque aqui mesmo eu tenho um controle financeiro, controle de pagamento. Bom, então continuando, então eu tenho aqui uma planilha, uma tabela, que eu faço controle de pagamentos. Então aqui dá para ver que eu estou repetindo às vezes a mesma conta, né? Isso aqui fica um pouco chato. Então eu gostaria de criar uma referência para fornecedores também, tá? Então aqui basicamente, aliás, vou explicar mais um pouquinho aqui sobre o que eu preciso. Já curva ABC. Então, o curva ABC ele vai pegar tudo que for serviços e insumos, né, materiais, e ele vai montar uma tabela, né, seguindo aqui essas orientações, né, que for A, 20%, B, 30%, C, 50%. E isso aqui, ó, ele tem que ser também dinâmico, ele tem que fazer isso automaticamente, ok? Aqui eu tenho um cronograma, que eu acredito que eu já expliquei, né? Eu vou pedir desculpa, mas eu precisei dar uma pausada aqui no vídeo. Aqui, acompanhamento de obra é simplesmente um relatório. Depois eu vou enviar um link. Eu faço esse acompanhamento aqui através do Google Forms, onde eu tenho uma pessoa que tira fotos, né? Fala quantas pessoas estão trabalhando, fazendo o quê, se tem algum problema, etc. Aqui eu tenho um controle patrimonial, que a ideia durante a obra a gente fazer esse acompanhamento e depois eu conversar, né? Aliás, quando a obra foi entregue, eu consultar se está tudo que foi fornecido está sendo devolvido. Aqui tem coisas, né, que não eram para estar aqui, que são itens que vão se desgastar na obra, enfim. Aqui eu tenho uma tabela que eu mesmo fiz, que é uma tabela de cotação. Aqui está sem os fios que eu tirei de outra tabela que eu estava usando, outra planilha, perdão. Então, basicamente aqui ele, né, me retorna, se eu, por exemplo, aqui eu coloquei um valor mais baixo, ele altera o fornecedor e deixa em verde aqui o valor mais barato. Aí com filtro eu consigo filtrar aqui o melhor fornecedor, né, ou agrupar pedido, ou então fazer um outro agrupamento aqui por etapa. Então, isso aqui me ajuda bastante. Data de cotação, eu também deixo registrado o quanto que, a data, né, que foi feita essa cotação, o fabricante, e eu aqui meio que eu queria deixar isso aqui como a tabela de insumos padrão, porque aí eu poderia só manipular os valores, que é algo que, né, de tempo em tempo eu preciso ficar atualizando, e aqui, ela sendo a tabela dinâmica, eu não corro o risco de eu ter itens repetidos, né? Então, por exemplo, aqui dessa tabela de insumos, eu usaria muito aqui, ó, no detalhamento de etapas, né? Então, aqui ele me retornaria a descrição, o tipo de unidade, aqui eu colocaria a quantidade, ele pegaria do fornecedor mais barato essa referência e faria o cálculo. Uma coisa também que eu acho que poderia agregar lá na curva S, na tabela, né, onde está a curva S, às vezes aqui também seria bom ter um valor referencial, porque lá como é muita informação, fica um pouco complicado eu decidir algumas coisas, tá?
Aqui é uma outra tabela de insumos que eu também pensei em trabalhar naquela perspectiva lá, né? Ou então eu deixaria uma outra tabela para cotação. Então aqui eu colocaria fornecedor. Aí o que acontece? Tem um momento que eu preciso digitar o número da nota fiscal, né, o documento fiscal e como é que foi feito o pagamento. Então, eu acho que eu vou ter que agregar essas informações de controle de pagamento, né, de alguma forma aqui. Então, isso aqui eu confesso que eu ainda não visualizei como é que eu faria, mas a ideia é ter um referencial só de materiais, para não ficar digitando a mesma coisa em várias abas. Mão de obra, que seria serviços, eu tenho essa tabela que eu já uso na minha empresa, tá? O legal dela é que, como eu normalmente contrato um empreiteiro, eu acompanho quando eu vou fazendo os repasses, a data e quanto eu ainda tenho que pagar para ele, mediante a etapa que ele está, né? Então, isso aqui é um negócio que funciona muito para mim, tá? Ela não está completa, aqui só está parte, é só para ter uma ideia, né? Agora, eu acredito que isso aqui ele teria que vir aqui para o cronograma, tá? Então, essas atividades aqui, né? Igual está aqui, ó, serviços preliminares, canteiro de obra, basicamente seria essa tabela aqui, ó, né? Também tem que ser dinâmica para eu poder incluir e retirar itens e ali atualizando aí os outros campos. Também pensei em fazer uma tabela de referencial de serviços, né, para eu poder fazer ajustes mínimos, né? Então, a princípio aqui eu não teria quantidade, eu teria quando eu for usar, né? Mas aqui eu teria custo, né? E o tipo de unidade, para eu saber como é que é feito esse cálculo. É, E aqui, por último, é uma coisa que eu pretendo desenvolver futuramente, que isso aqui é uma tabela de produção, que é quando a gente chama de composição, né? Então, aqui, por exemplo, ó, dois ajudantes no serviço. Aqui a gente, aqui ó, tem oficial e ajudante. Aqui a gente sabe quantas pessoas são necessárias para fazer um serviço, né? E quanto ela produz por dia. E isso aqui para mim vai se tornar um referencial para eu fazer cálculos, né, de outros tipos de obra. Tá, ok? Então, basicamente, assim, é uma planilha, ela, a princípio parece que é grande, aqui ela só está precisando conversar entre ela, né? E hoje, para mim, assim, uma coisa que eu não consegui fazer, e eu acho que é por isso que eu dei uma desanimada, é essa questão de o que? Eu clicar aqui, escrever tipo T, ele vai aparecer todos os itens com T, e Ti, se eu colocar tijolo, igual ele aparece aqui, ó, porque ele está próximo, né? Eu queria algo assim. A princípio, eu não queria algo complexo. A pessoa que vai manusear essa planilha, ela não tem conhecimento profundo em Excel, né? Eu vi vários vídeos, tem comandos, né? Ctrl com sei lá o que mais. Agora, se realmente a possibilidade for VBA, posso pensar nisso também, né? Isso aqui, na verdade, é um projeto que eu tenho para até desenvolver um sistema de gestão, né, de obras e isso aqui seria a base desse meu plano, tá? Então, hoje eu busco alguém que realmente saiba resolver isso aqui em Excel, porque isso aqui eu preciso resolver por etapas. Hoje eu tenho uma obra com 80% concluída, que ela está os dados todos digitados, mas eu não estou conseguindo manipular ele da maneira que eu preciso, tá? Então, hoje, assim, uma fórmulazinha simples me ajudaria muito, que a gente pode conversar depois, que é justamente para fazer esse tipo de acompanhamento aqui, né, de ele pegar uma tabela e vir trazendo as informações. E aí a ideia é conectar todas as informações a todas as abas para que a gente diminua esse número de informações aqui que estão dispersas e consiga concentrá-las, tá? Aqui eu trabalho com recurso próprio, com recurso de investidor, então esse estudo de viabilidade mesmo, isso aqui seria muito bom para mim,
para eu poder pegar toda a informação, né, que está lá de forma analítica e trazer ela de maneira sintética. Aqui mesmo eu estou colocando manualmente, mas o certo é a planilha me trazer esse valor aqui, né? E aqui tem outras informações também bacanas, simples. E assim, eu tenho um conhecimento bom, né, em Excel, mas eu diria que é um intermediário. Não chega a ser avançado, não. Tá ok? Vou colocar mais uma planilha, tá? Que é a planilha desse cronograma aqui, né? Que o cronograma mais próximo que eu consegui fazer isso aqui foi no Project, tá? Não preciso de algo assim tão, né, dessa forma aqui, tá? Bastante informação aqui, mas é algo que tem que ser ajustado. E basicamente é isso aí, tá? E qualquer dúvida a gente vai conversando aí pelo chat.